Olá, você do Mecânica Online, tudo bem? Vamos literalmente falar de mecânica online a partir de agora. Tem dúvidas sobre o funcionamento do novo Audi e-tron, um carro 100% elétrico que a marca traz para o mercado brasileiro? Aproveite então para até conhecer mais sobre o funcionamento de veículos elétricos. A gente preparou um bate-bola e vai mostrar todos os detalhes a partir de agora para você. Olá pessoal, vamos começar agora um bate-bola sobre o novo Audi e-tron com algumas dúvidas que a gente já recebeu e aproveitar também falar de um veículo elétrico como um todo. Vai ser muito legal, a gente já começa aqui com a dúvida sobre o que é o Audi e-tron. Ele é um veículo 100% elétrico produzido pela Audi com zero emissão de CO2 durante a sua utilização. Uma outra pergunta é se existe uma diferença entre um veículo 100% elétrico e um híbrido. Existe sim uma diferença, né? O veículo 100% elétrico ele possui apenas motores elétricos, que no caso do Audi e-tron são alimentados pelas baterias, enquanto o híbrido possui dois tipos de motores, um elétrico e um outro motor a combustão. Quantas baterias existem no Audi e-tron? O Audi e-tron dispõe de um conjunto de baterias com 36 módulos, cujo objetivo é movimentar os motores elétricos e alimentar periféricos de alta tensão, como o compressor de ar-condicionado elétrico, o conversor de tensão, o conector de carregamento da bateria e uma outra bateria de 12 volts que alimenta todos os periféricos do veículo, como faróis, sistema de infotainment, unidades de comando e entre outros. O Audi e-tron tem sistema de recuperação de energia e como ativá-lo? Essa é uma dúvida que algumas pessoas fazem. E o e-tron ele possui sim um sistema de recuperação de energia em 3 níveis e a sua operação é realizada diretamente atrás do volante, ali nos pedal shifts. Como funciona a regeneração de energia? Regeneração ou recuperação de energia funciona da seguinte forma, né? Então, ao remover o pé do acelerador, o motor deixa de consumir e passa a gerar energia. São 3 níveis de recuperação no Audi e-tron. A zero ou sem resistência, então o motor funciona meio que na banguela. A1, que é o motor, quando o motor apresenta aí uma leve resistência, recuperando um pouco de energia para a bateria. E A2, quando o motor apresenta uma maior resistência, recuperando mais energia para a bateria. Uma dúvida comum quando a gente anda no veículo elétrico é quando identificar que ele está ligado. No caso do Audi e-tron, você observa no Audi Virtual Cockpit e caso esteja escrito Ready to Drive, o Audi e-tron já estará ligado. No caso de um módulo de bateria falhar, todos os módulos deverão ser trocados? É uma dúvida, né? A gente observa aí alguns carros elétricos mundo afora, vem com uma bateria única. No caso desse modelo da Audi, não acontece isso. É uma das particularidades dele que é possível substituir apenas o módulo com problema. Uma outra dúvida aqui, qual o peso da bateria do Audi e-tron? Ela pesa aproximadamente 700 kg, já o peso total do veículo é de 2.655 kg. É perigoso lavar o Audi e-tron? Irei receber, por exemplo, uma descarga elétrica? Não há nenhum risco de receber uma descarga elétrica a lavar o Audi e-tron ou, por exemplo, um outro veículo elétrico. Esses carros têm um isolamento muito bom, uma tranquilidade aí na hora de utilizar o veículo. Ou até mesmo quando está numa situação de chuva, né? Algumas pessoas perguntam se pode utilizar o carro por ser elétrico numa condição de chuva. Ele é totalmente isolado e tanto o motorista como os outros ocupantes estão totalmente seguros. Ar-condicionado, rádio ou luzes descarregam a bateria do Audi e-tron? Assim como acontece nos veículos a combustão, a utilização desses equipamentos consome energia da bateria de 12 volts e como ela é alimentada pela bateria principal, assim um consumo, mas ele é muito pequeno, um consumo mínimo. O Audi e-tron faz algum ruído? Você tem observado aqui no Mecânica Online, a gente sempre falou muito disso, que uma das particularidades do veículo elétrico é o seu silêncio no funcionamento. Até um comercial de uma outra marca tem um rapazinho lá dirigindo no banco de trás fazendo ruído do motor, o que é muito legal, que mostra o quanto esses carros são extremamente silenciosos.
O som mais perceptível para os passageiros é aquele gerado pelo rolamento do pneu no asfalto, porque o motor elétrico praticamente não produz nenhum tipo de ruído. Como é o desempenho do e-tron para clives muito acentuados, né? Uma situação aí que exige muito mais do carro. Os veículos elétricos, eles têm grandes vantagens, uma vez que não tem perda de torque por fluxo de calor, como acontece com motores a combustão. Além disso, o e-tron tem 664 Nm de torque. Qual a potência e o torque do e-tron? Vamos reforçando aí. Então a potência dele 300 kW, 408 cavalos de potência e 664 Nm de torque. Com a velocidade máxima, ele tem uma velocidade limitada em 200 km por hora. Em quantos segundos o Audi e-tron é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora. A gente está falando aqui de um carro elétrico, 2.600 kg, e ele sai da inércia até os 100 km por hora em 5,7 segundos. Imaginou? Ele é muito rápido. O veículo elétrico é mais resistente à água que um veículo a combustão? Não. Um veículo elétrico ele possui as mesmas características de vedação que um modelo a gasolina. Em caso de enchente, por exemplo, que no Recife isso é bem comum, a recomendação é não enfrentar o ponto de alagamento para qualquer tipo de veículo. Então, o mesmo cuidado que se tem no veículo a combustão, você vai ter quando andar com um veículo elétrico, no caso aí de um alagamento de muita chuva. Caso necessário, o reboque do carro é realizado de forma convencional ou há algum procedimento diferente? Por exemplo, aí considerando que a bateria venha descarregar, é possível rebocar de forma convencional, como em um guincho ou mesmo uma plataforma. E uma outra pergunta que é muito interessante, é uma tecnologia nova, é um carro totalmente novo, isso está acontecendo não só com o carro da Audi, mas com os carros elétricos que estão chegando aqui no mercado brasileiro. É sempre essa dúvida com a eletricidade, aí, com a chuva, com o tempo, né? Onde os carros elétricos, por exemplo, podem atrair raios. Não, os carros elétricos eles não atraem raios. Isso é bem legal, foi um resumo aí que a gente já falou sobre o Audi e-tron. Vamos falar um pouquinho também sobre o rendimento e autonomia, o que é bem legal para você fazer esse comparativo aí, como é que é o funcionamento de um carro elétrico. O que rende mais? Um tanque cheio de combustível ou uma bateria 100% carregada? Olha aí uma dúvida bem legal. Os veículos elétricos são mais eficientes do que os veículos a combustão. Em palavras simples, 100 km em um veículo elétrico podem ser alcançados com aproximadamente 20 kWh. E os mesmos 100 km, um motor a combustão deve consumir cerca de 10 litros de gasolina. Então, nesse sentido, será necessário checar o valor do quilowatt-hora da sua cidade e o valor do combustível para se chegar a uma resposta mais precisa. Em linhas gerais, a economia fica em torno de 70% para o veículo elétrico. O que faço ao viajar longas distâncias, onde eu recarrego, por exemplo, o meu Audi e-tron. A Audi do Brasil, em conjunto com outras montadoras e empresas de energia, está trabalhando no desenvolvimento de uma rede de recarga ultra rápida. Serão no total 30 pontos de recarga de no mínimo 150 kWh. Essa será a maior e mais potente rede para veículos elétricos da América Latina. Além disso, a Audi do Brasil vem desenvolvendo aí parcerias com algumas localidades, como shoppings, hotéis, restaurantes e clubes, para viabilizar a instalação de carregadores AC. O veículo também pode ser conectado a qualquer tomada do país e recarregar. Nesse caso, é esperado que o tempo de recarga seja mais demorado, portanto, é importante o planejamento prévio da viagem. Vamos dar uma olhada que tem outras dúvidas aqui que vão detalhar mais um pouco dessa parte do carregamento, né, do funcionamento do veículo no aspecto da autonomia. Por exemplo, aqui qual a autonomia do Audi e-tron? Pelo ciclo WLTP, o ciclo europeu, a autonomia é na ordem aí de 436 km. Uma dúvida que o pessoal pergunta, mas essa autonomia é mais, é menos? Vai depender muito aí da forma como o motorista conduz o veículo. Qual a capacidade da bateria do e-tron? 95 kWh. Qual o fator que mais influencia na autonomia, né? A gente já quase respondeu essa dúvida aí. Qual o fator que mais influencia na autonomia? O principal fator que influencia a autonomia do veículo é o comportamento do motorista ao dirigir.
E neste caso, aqui também vale a comparação com veículos a combustão. Dirigir de forma mais agressiva irá consumir mais bateria do veículo, assim como acontece no carro a combustão, que vai consumir mais gasolina no caso. Porque o veículo está mostrando 300 km de autonomia se a bateria está completa, né? A gente falou já disso agora antes aqui, você completou a bateria, está 100% e o veículo está mostrando 300 km de autonomia. Isso tudo é baseado no comportamento do motorista ao dirigir o veículo automaticamente calculado. Ele já espera aí como vai ser a sua autonomia considerando o histórico do motorista. É sempre importante lembrar que a medição de autonomia de 436 km é considerando o ciclo WLTP. É possível rebocar um trailer com carro elétrico? Normal. Assim como um veículo convencional, um carro elétrico pode rebocar um trailer desde que tenha capacidade para isso. Importante considerar que ao carregar mais peso, o esforço será maior e, consequentemente, a autonomia será menor. No próximo vídeo a gente vai tirar mais dúvidas aí direcionadas sobre consumo, carregamento da bateria, garantia e manutenção. Continua no Mecânica Online que tem mais sobre veículos elétricos e sobre o lançamento da Audi, o e-tron.